Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder viver Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Esse nosso estudo a gente chama voar, com essas palavras: ver, ouvir, amar, para podermos repartir Jesus Cristo. Espero que você esteja bem e pronto para andar aqui um pouco mais nas palavras de Jesus que a gente encontra no Evangelho segundo João, começando hoje em versículo 42 de capítulo 12 do Evangelho segundo João. Deixa eu ler o trecho, depois a gente vai conversar um pouco sobre essas palavras de Jesus. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Eu quero parar aqui para mostrar que essa tentação sempre existirá entre nós, neste mundo que jaz no maligno. A gente quer a aprovação dos homens. A gente quer ser aceito e até elogiado pelas pessoas que estão vivendo perto da gente e têm opinião sobre a gente, a respeito da gente. É normal, eu acho normal, que a gente quer essa aprovação. Você vê isso no Facebook, você vê isso no Instagram, você vê isso nas redes sociais, nas mídias sociais. Todo mundo com medo que a cultura não vai aprovar dela. Então, é uma pressão enorme. Mas quando se trata de Jesus, ele não abriu espaço para você ignorar ou negar ele e ainda continuar dizendo que você tem fé em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, mas chega uma hora onde a gente quer mais aprovação de Deus do que aprovação dos homens, das pessoas. Isso acontece em todo discípulo, em todo o processo de discipulado. Chegará uma hora onde a gente tem que dizer: estou com Jesus mesmo. A aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. Isso inclui família, vizinhos, a cultura. Chega a hora na vida de todo discípulo que você vai ter que escolher Cristo e quer a aprovação de Deus em primeiro lugar. Agora, Jesus, para enfatizar isso, em versículo 44, olha o que ele fala assim: então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Que versículo importante, gente. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Por isso a gente fala ver Jesus, ouvir Jesus. Ver Jesus,
ouvir Jesus, porque isso é o discipulado. O discipulado começa quando você fica focado em Cristo. Aí você dá sua atenção para as suas palavras, mas aqui ele nos dá um alerta. Não pense que Jesus está falando independentemente do seu Pai. É independente do seu Pai. Ele está falando em harmonia absoluta com o Criador. Então, o que ele fala, o que ele falou, é o que vai ser usado no futuro para nos julgar, para julgar a humanidade. Literalmente, o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é esse pão, essa verdade, ele é a palavra final sobre a humanidade, sobre a salvação. E tudo que ele nos mandou, é o Pai também mandando. E além disso, o que ele manda, o que ele requer da gente, é o que nos leva a ter vida eterna. E isso tudo em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a gente está discipulando pessoas, a gente deveria discipular as pessoas usando as próprias palavras de Jesus. De Jesus. Porque o que vai ser usada no julgamento são as palavras de Jesus. Deixa eu ler o trecho mais uma vez para você ter certeza que o que vai ser usado para julgar seres humanos são as palavras de Jesus. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Me lembro quando eu aceitei a Jesus, que eu fui treinado para evangelizar pessoas. E evangelizar pessoas assim. Apelar para a pessoa que ela precisa de um relacionamento pessoal com Jesus. A gente fez isso porque tem muita gente que tem um relacionamento com uma instituição ou uma doutrina de uma igreja. Mas eu fui treinado, e foi um treinamento na minha maneira de pensar correto, que eu deveria levar a pessoa a ter um relacionamento com Jesus. Com Jesus. Agora, hoje eu estou enfatizando o que Jesus falou aqui. Leva a pessoa a ter um relacionamento pessoal com as palavras de Jesus. Porque Jesus é o amor de Deus feito visível e acessível, e parte desse amor são as palavras que Jesus falou. O que Jesus falou foi falado usando a perfeição. Ele nunca pecou. Então, ele sendo a voz do Pai entre nós, ele sendo o mandamento do Pai entre nós precisamos orientar nossa vida para alinhar tudo com as palavras de Cristo. No Sermão do Monte, se lembra que Jesus disse: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, coloca em função mesmo, as pratica, é homem ou mulher sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Essas palavras de Jesus, quando ele grita em voz alta, são palavras da vida eterna.
São palavras que vão ser usadas para julgar a humanidade. Um dia todo o joelho vai dobrar e ter que declarar que Jesus é literalmente o Filho de Deus que viveu entre nós, morreu por nós. É super importante, na minha maneira de ver, a compreender o discipulado, a pessoa ter um relacionamento de intimidade com Jesus e especificamente com os seus mandamentos. Se lembra, em Mateus ele fala que a gente deveria batizar as pessoas e ensiná-los a viver e cumprir tudo que ele nos ordenou. Nunca separa o relacionamento pessoal com Jesus das palavras de Jesus. Porque em qualquer relacionamento, a gente mantém a conexão pelas palavras, pelo diálogo, pela maneira de falar e ouvir. Então, eu quero encorajar você a conhecer cada palavra de Jesus, apreciar cada palavra de Jesus e viver cada palavra de Jesus. Isso é discipulado. Ver, ouvir e amar. E amar significa entrar de vez no relacionamento com tudo, para que você possa repartir com outras pessoas esse caminho, essa verdade, essa vida que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique muito atento para cada palavra de Jesus. Tenha um relacionamento pessoal, profundo, amoroso com Jesus Cristo. Isso é discipulado. Que Deus te abençoe.